Bom dia, obrigado pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica. É um prazer estar com vocês aqui. Ricardo, qual a sua avaliação? Esse é o momento de retomada das aulas de forma presencial? A gente está acompanhando aí um aumento muito grande nos números de casos de Covid-19. É o momento certo? Qual é a preocupação? Jéssica, é uma decisão evidentemente difícil, mas me parece correta da Secretaria, da secretária Fátima Gavioli, porque as consequências de um período de suspensão das aulas desse período todo, de 1 ano e meio, foram muito grandes, né? As crianças, os adolescentes, os jovens precisam retomar a atividade cotidiana das aulas. É muito importante a gente ter como referência, talvez, o melhor estudo recente feito numa parceria da Unicef, da Unesco e do Banco Mundial, que listam 4 prioridades. A primeira prioridade absoluta é a reabertura das escolas, deve ser o foco de todos os países, né? Fazendo uma reflexão sobre o custo de prejuízo que existe para as crianças, para os adolescentes, para os estudantes jovens, com o período fechado, e sinalizando o custo atual e o custo sequente, pensando uma cauda longa do efeito da pandemia que pode ter nos próximos anos. É evidente, sobretudo com a Ômicron, que a gente precisa ter ainda mais cuidados. Quer dizer, a ciência aqui precisa estar abordada com muita consequência. Me parece que isso tem sido feito em Goiás desde o início. O perfil do governador Caiado, que é um médico e sempre valorizou a ciência, tem sido sempre de cuidado, mas é necessário um cuidado ainda maior. Então, estou supondo que essa agenda de retomada ela vem com todos os elementos de biossegurança, de atenção, desde máscaras, higienização. Sei que a Secretaria distribuiu material para todas as escolas, são 1.000 e poucas escolas, e isso tem que ser feito. Então, o fio da navalha aqui é o compromisso de garantir uma agenda de biossegurança consolidada, densa, atenta, com todos os seus protocolos. Isso já existe conhecimento para isso, está sendo implementado pela Secretaria, e, ao mesmo tempo, o outro compromisso, que é a responsabilidade pública com as estudantes e estudantes, e fazer com que o ambiente de retomada, com elementos híbridos, evidentemente, mas com atividade presencial, seja capaz de não só mitigar os efeitos de um período tão longo de suspensão das aulas, mas também projetar uma estratégia pedagógica e social, de vínculos, de convívio entre os estudantes, que retome uma trajetória mais dinâmica, mais criativa e engajadora para os estudantes como um todo. O dilema, portanto, tem que ser resolvido com bom senso e equilíbrio, tanto com a estratégia pedagógica e as cautelas e uma ação muito intensa de biossegurança. Cileide, está aqui conosco o superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques. Bom dia, Henriques. Muito obrigada pela sua presença. Hoje, por coincidência, tristemente, nós registramos aqui a morte de uma criança de 8 anos de idade, em consequência da Covid. Era um menino especial que tinha problemas de saúde, mas pela idade ele não estava vacinado e morreu, filho de um professor da Universidade Federal de Goiás. Isso, obviamente, provoca uma comoção, né? E a tendência é que os pais tomem esse exemplo para usar a favor dessa campanha pela substituição das aulas presenciais pelas aulas híbridas. Quer dizer, é um fio da navalha aí, né, para os pais. E a escola também acaba sendo muito pressionada pelos professores que também fazem esse movimento contra. Quer dizer, como lidar com esse dilema nesse momento? Cileide, antes de mais nada, minha solidariedade, fatalismo, né, que atravessa a realidade do Brasil como um todo, é muito grave. Para uma criança é assustador. Acho que a primeira resposta para essa agenda é a aceleração da vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade.
Acho que o governo federal precisa comprar mais vacinas, distribuí-las com mais velocidade. Não podemos esquecer que a Anvisa já tinha dado o parecer para a vacinação favorável há mais de um mês atrás, então, infelizmente, já perdemos mais de um mês. E é óbvio que a prioridade absoluta para crianças é a mesma que tivemos no passado recente, que é a vacinação a todos e vacinação já. Isso, evidentemente, coloca uma discussão para a Secretaria de Educação e para cada escola e para os pais, talvez da modulação entre o que é o retorno para as crianças e o retorno para os adolescentes e jovens, supondo que adolescentes e jovens já estão vacinados, estão em vacina. A questão-chave aqui é como estabelecer o máximo pleno processo de biossegurança junto com a retomada. O fio da navalha, que eu falei antes, que retomou, ele é muito relevante. As decisões não são decisões triviais, decisões simples e imediatas. Há que se estabelecer uma relação de confiança muito grande no cotidiano da escola. Professoras e professores todos estão vacinados, grande parte já com a dose de reforço. E a questão chave de vacinar as crianças é proteção das crianças, evitar fatalidades absurdamente, não só que geram comoção, mas são desnecessárias com a vacinação, mas também evitar com que se propague em larga escala a variante atual do Ômicron. Mas, além disso, eu volto ao ponto que, mesmo nesse fio da navalha, para os estudantes como um todo, a retomada da atividade que tenha uma visão presencial dá conta não só dos efeitos necessários de recomposição da aprendizagem, como também outros efeitos que têm a ver com o campo social e o campo psicossocial, que solicitam a interação, a troca, uma convivência cotidiana desses estudantes com seus pares, com seus colegas e com os professores como um todo. A decisão não é óbvia, pré-pandemia, pré-Ômicron, era categórica. Hoje, mais do que há 2 meses atrás, é necessário, Celeide, ainda mais precaução, ainda mais respeito a todos os protocolos. E eu entendo, e aí tenho conversado com a secretária Fátima Gavioli, que a secretária, nas escolas públicas, eu entendo que é a mesma diretriz para as escolas privadas, criou todas as condições para que se estabeleçam com rigor, com rigidez, o melhor protocolo de biossegurança possível, do uso das máscaras, da higienização, do controle de temperatura, da identificação de qualquer caso suspeito imediatamente com um procedimento de referência e contra-referência que vai dar educação para a área da saúde. Então, existe hoje o acúmulo de conhecimento para isso e protocolos estruturados, e entendo que as diretoras e diretores de escola e certamente o corpo de professores como um todo tem esse repertório à sua mão, tem os instrumentos técnicos à sua mão, e a questão é colocá-los de forma rigorosa em processo, simultaneamente. Estratégias pedagógicas que podem usar da potência de ter o presencial e, evidentemente, ainda um trabalho virtual, de interação, um movimento híbrido, para que a recuperação, a recomposição da aprendizagem desse de forma consequente. A gente tem que pensar nesse médio prazo quais são os comprometimentos de um período remoto tão longo com a geração de estudantes como um todo. Sabemos do valor da educação, sabemos de como isso é crucial para garantir a vida de cada um ao longo da sua vida adulta com qualidade, para viabilizar mobilidade social, sobretudo para os mais vulneráveis, para os estudantes mais pobres, periféricos, negros, e para isso a escola pública, com o cotidiano de boas estratégias de aprendizagem, é absolutamente fundamental. Celeide, é importante a gente não esquecer que, apesar de termos tido várias perdas, de não termos conseguido garantir o mesmo processo de aprendizagem que seria possível com o presencial, há estratégias pedagógicas que eu sei que a Secretaria para a Rede Pública está colocando em marcha,
que são estratégias que a gente não pode desconsiderar. Não há nenhum fatalismo pedagógico. As crianças não vão ficar irremediavelmente sem condições de se desenvolver em termos educacionais. No entanto, para poder fazer isso de forma mais consistente, recompor imediatamente esses procedimentos pedagógicos é essencial para a vida presente, do ponto de vista, inclusive, da saúde mental, psicossocial, de interação entre os estudantes, mas, sobretudo, para a vida futura, para que essa recomposição de aprendizagem dê mais garantias de que essas meninas e esses meninos terão uma vida adequada à sociedade do conhecimento. Henriques com a gente, né, avaliando esse momento aí de retomada das aulas presenciais em meio aos números da pandemia. A Cileide Alves me parece que perdeu o contato com a gente, né? A Cileide vinha fazendo algumas questões ao Henriques. A gente ainda tem alguns momentos, né, Henriques, em que há muitas dúvidas dos pais para manter essa aula presencial em meio a esses casos, como a Cileide disse agora há pouco, a gente registrou uma morte, inclusive, de uma criança. As possibilidades abertas com a pandemia abrem mais alternativas para formas diferentes de ensino, ou seja, as alternativas híbridas, elas realmente vieram para ficar ou elas vão ficar datadas da pandemia para trás e a gente vai realmente retomar o trabalho presencial e essas alternativas aí remotas, o ensino híbrido, ele fica para trás, Henriques? Rubens, essa questão é vital para a qualidade da educação como um todo. E aqui nós temos que separar o que é o estritamente remoto compensatório, que se fez em vários momentos, quase que reproduzindo algumas aulas que seriam presenciais, em tempo sincronizado com os estudantes, dando ela por um momento virtual, daquilo que é o fundamental da sua pergunta, a possibilidade de nós não deixarmos essa experiência datada e caminharmos para uma agenda efetivamente híbrida. Mas o híbrido, de forma efetiva, é aquele que combina atividades presenciais, portanto, em momento real, professores e estudantes estão ali compartilhando o momento pedagógico, com momentos virtuais em que existem várias metodologias de interação que podem ser, inclusive, não sincronizadas, não síncronas, e que, nesta uso da tecnologia, supondo, e é necessário isso, que haja conectividade alta, que os estudantes tenham acesso a essa conectividade independente das suas condições sociais, que nessa conectividade eu tenha atividades pedagógicas que permitam aumentar a potência de interação e de aprendizagem no momento presencial. O que veio para ficar, e é muito importante que o país como um todo, e Goiás em particular, crie condições objetivas para isso. Condições objetivas que eu falo é desde a conectividade até a formação dos professores para eles estarem com procedimentos pedagógicos mais adequados ao híbrido. O que é possível fazer é ter uma educação híbrida, que ela tem momentos presenciais e momentos à distância, e nos momentos à distância você viabiliza estudos, pesquisas, abordagens que produzem mais sentido para os estudantes, e o momento presencial reduz radicalmente a ideia de que você está só transmitindo o conhecimento quase como se fosse, nas expressões antigas, para uma decoreba dos estudantes. O que você passa a fazer no momento presencial? Mais em relações de tutoria dos professores com estudantes, mais capacidade do professor olhar para a sua turma, ver as diferenças de desempenho entre os estudantes e tratar os grupos mais vulneráveis com mais atenção. O momento presencial passa a ser um momento de mais interação, muito mais rico, em que as dúvidas aparecem, em que o processo de resiliente, de crítica, de troca, de raciocínio integrado, em trabalhos em grupo, da capacidade de você trabalhar com metodologias reversas, que os alunos propõem os temas, que os alunos trabalham em grupo, que os alunos discutem entre si, propõem ao professor, e o professor, em vez de simplesmente
reproduzir aquele conhecimento que já está no material didático, ele problematiza as questões, ele faz interrogações, ele provoca novas reflexões, faz o campo do dia a dia da escola ser mais reflexivo e mais interativo. E essa potência existe quando a gente vai ao encontro das experiências mais contemporâneas, que é de um ensino efetivamente híbrido. E aqui eu quero separar o híbrido, que tem presencial e à distância, do remoto, que é simplesmente reproduzir aquilo que seria presencial no campo virtual. Hoje, o que acho que nós trazemos, quando sociedade do mundo como um todo, é uma experiência para o mundo, pós-pandemia, é a potência de uma educação híbrida estar a serviço de mais qualidade de educação. Momentos simultaneamente, momentos de interação presencial e momentos de interação à distância, permitindo mais protagonismo dos estudantes, mais autoria, sobretudo dos mais jovens, mais capacidade de interação em momentos distintos e, portanto, estudar ao longo do dia e depois estudar ao longo da sua vida vira uma prática muito mais prazerosa, por um lado, e, obviamente, muito mais efetiva. O híbrido tem tudo para ficar, acho que veio para ficar, e a questão-chave são as estratégias que secretarias de educação no Brasil como um todo e a Secretaria de Educação de Goiás vai criar no curto prazo, mas, sobretudo, no médio prazo, para que uma educação híbrida, com todas as suas virtudes, se coloque em marcha e aumente a chance dos estudantes terem mais sentido no estudo, que isso é fundamental, se dedicarem mais e terem mais prazer ao estudo. Eu não entendi Superintendente bem, do Instituto Unibanco, conversando com a gente, Sileide, eu perguntei agora sobre a manutenção do ensino híbrido, né? Apesar da retomada das aulas presenciais, ele reforçando a importância do sistema híbrido também. Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco. Sim, Sileide. Eu só queria entender essa diferença que ele faz entre o remoto e o híbrido. Até a minha pergunta, eu tive um pique de internet aqui, e aí a minha pergunta ia ser exatamente sobre isso, porque é o seguinte, o senhor estava dizendo sobre talvez uma possibilidade de dos adolescentes irem para a escola, né? Como a gente sabe que o ensino fundamental ele é majoritariamente nas prefeituras, e as prefeituras não têm as mesmas condições de oferecer biossegurança nas escolas, como o Estado está fazendo e as escolas particulares estão fazendo. E aí a minha pergunta seria exatamente essa, se não era o caso de, nesse momento, até a vacinação avançar, fazer esse modelo híbrido nas escolas de ensino fundamental, onde as crianças ainda não foram vacinadas. Eu pergunto isso porque a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com essa ideia de fazer esse ensino híbrido. E o que seria esse ensino híbrido, né? Porque o senhor está fazendo uma diferenciação aí entre o remoto e o híbrido. É uma alternativa essa para as escolas de ensino fundamental nesse momento? Sileide, acho que sim. Não podemos esquecer o que é a prioridade absoluta. A prioridade absoluta é garantia da vida das pessoas. Então, é totalmente possível que vários municípios, que a parte do ensino fundamental, sobretudo do Fundamental 1, ainda se mantenha durante um período, esperemos, o mais curto possível, e o tempo desse período depende da aceleração da vacinação para as crianças de 5 a 11 anos, mas ao longo do período da vacinação, é possível se manter ainda uma situação remota, né, para poder viabilizar a segurança de todos. Então, isso é evidente, longe de mim tentar entender cada contexto específico, que cabe à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Educação, a capacidade da avaliação da situação local e a cada momento, né, e acho que a gente já viveu isso, ter agilidade, ter capacidade de decisão rápida e avaliar o contexto da pandemia e suspender a atividade presencial, se for o caso, e colocar o remoto. O que eu estava falando, Sileide, é importante aqui para quem está nos acompanhando, respondendo ao Rubens, o Rubens não estava falando do momento imediato, ele estava falando lá na frente, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. O ensino híbrido veio para ficar ou foi só um momento
contido no período da pandemia. E eu estava tentando aqui apresentar a diferença entre o que é o híbrido e o que é o remoto. E aí o remoto é estritamente ter as aulas que seriam presenciais em momento síncrono, simultâneo, para os estudantes assistirem. É óbvio que ela fica gravada e o estudante pode assistir depois. Mas o remoto é substituir integralmente a atividade presencial por uma interação virtual. O que eu estava provocando aqui é que este momento de experiência dramático da pandemia nos trouxe visibilidade para uma discussão que já existe há mais de 20 anos, que é a possibilidade de trazer a tecnologia a serviço dos professores e a serviço das boas aulas. Isso implicará um outro momento, se for bem trabalhado, da educação como um todo, que eu estou chamando aqui de educação híbrida, em que teremos atividades presenciais durante todos os dias da semana e atividades virtuais para os estudantes que não precisam ser síncronas, ou seja, atividades que vão estar sendo desenvolvidas pelos estudantes virtualmente, que neste hibridismo, parte virtual e parte presencial, aumentam a probabilidade da educação ser mais interessante, o ensino ser mais interessante, os alunos verem mais sentido nisso e estudarem mais. Obviamente, o que eu estou falando é, neste momento híbrido, a grande maioria das atividades virtuais não é uma atividade síncrona em que o professor está dando uma aula que eu estou assistindo a aula. São atividades que produzem atividades de grupo, pesquisas qualitativas, elementos de interação entre os estudantes para apresentar trabalhos no momento presencial, e o momento presencial libera o professor de várias transmissões tradicionais de conhecimento e tem um momento pedagógico muito mais interativo, muito mais rico, muito mais criativo, muito mais reflexivo. Então, o que eu estava comentando antes, acho que teve esse pico aí de conexão contigo, não era sobre a situação de hoje, é sobre a possibilidade virtuosa do bom uso da tecnologia a médio prazo, quando passarmos do período pandêmico. No momento atual, ao suspender as aulas, se tem ensino remoto, ainda bem que conseguimos fazer isso bem feito. E aí, voltando à tua pergunta original, é possível e deve ter, acima de tudo, o enorme bom senso dos gestores públicos para saber, para as crianças pequenas, o que é esse processo pandêmico, ainda sem essas crianças estarem vacinadas. E o bom senso tem que ser o elemento de guia. Por que o bom senso é o elemento de guia? Porque o bom senso é o parâmetro principal para a maior responsabilidade que é necessário termos, que é a responsabilidade com a vida das pessoas como um todo e, evidentemente, com a vida das crianças e das pessoas, dos adultos. Bom, acho que o nosso tempo está esgotado, né, Rubens? Eu continuaria a conversa aqui, mas o tempo me impede. Rubens? É isso, infelizmente, Cileide. Ricardo, muito obrigado pela entrevista, a disponibilidade de conversar com a gente aqui na Sagres. Um bom dia, bom trabalho aí. Obrigado, Rubens. Sigo aqui à disposição e adoraria continuar conversando com a Cileide, contigo, com a Jéssica e poder estar aqui aumentando a nossa reflexão sobre a educação como um todo. Muito prazer e muito obrigado. Obrigada. Conversamos com o Ricardo Henrique, superintendente executivo do Instituto Unibanco. Daqui a pouquinho no nosso